Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Já cumprimentou esse irmão aí do lado? Obrigado, Celso. Já deu um shalom colgate para ele? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Igreja, hoje é um dia muito importante. É um dia qual o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de vida. E hoje também é Páscoa, amém? É um dia que tem um poder muito forte, muito espiritual. É um dia que o Senhor, Ele decretou, um dia que o Senhor, Ele separou. E Deus, Ele gosta muito de marcar algumas coisas. E nós precisamos entender qual é o dia da nossa vida que é marcado com o dia do Senhor. Qual é o dia, quando eu falar bem assim, quando você lembra do Senhor Jesus, qual é o dia que você se lembra? Se você não tem esse dia gravado em sua memória, você precisa de uma experiência com Cristo urgente. Porque não é sobre uma data esporádica, não é sobre o Natal, a menos que tenha acontecido um encontro especial com você e Jesus lá. Não é sobre a Páscoa, a menos que tenha acontecido um dia, um encontro especial com você e Jesus lá. Não é sobre o seu aniversário, não é sobre a data de comemoração do aniversário da igreja, mas é sobre o dia que você se encontrou com Jesus. É o dia que Jesus ele resolveu se aparecer para você. É o dia que Ele derramou o amor no seu coração de uma maneira tão diferente que você não suportou e você se rendeu, você se jogou aos pés da cruz naquele dia. Você se jogou aos pés dele naquele dia e deixou que Ele tocasse em você de maneira diferente. Deixou que Ele derramasse o sangue dele sobre você. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Jesus ele morreu para todos aqueles que o aceitaram, porque existe uma condição. Existe algo muito importante, não são todos que irão um dia estar juntamente com Cristo, reinando na eternidade, mas é aqueles que resolveram se entregar de verdade. Porque quando nós estamos falando de Páscoa, nós estamos falando de renúncia, nós estamos falando de abrir mão de coisas que nós gostamos. Não é sobre participar do culto no domingo, não é sobre participar de cultos em datas comemorativas, mas é sobre você viver para Jesus. Porque viver para Jesus não é uma data marcada, categórica em nosso calendário, mas viver para Jesus é um estilo de vida. É o evangelho para o mundo todo, para toda a criatura. É nós entendermos que pessoas precisam ser alcançadas pelo poder, o poder da palavra e a fé. É nós entendemos que nós não podemos apenas mudar uma circunstância na vida de uma pessoa que está enferma, ou apenas melhorar a vida de uma pessoa que estava preso na bebida ou nas drogas. Não é sobre, o evangelho não é sobre para as pessoas que a sociedade não conseguiram resolver o problema delas, não é só para elas. O evangelho é para toda a criatura, para todo ser vivente. Às vezes eu vejo pessoa falando bem assim quando tem alguém dando trabalho na família: fulano de tal precisa de uma igreja. Como se a igreja fosse um lugar para pessoas excluídas. Como a igreja fosse um lugar para pessoas que não deram certo em outros lugares. Não, a igreja é um plano de Deus. A eclesia, de dentro para fora. A igreja é um plano de Jesus. Porque nós não tratamos apenas a pessoa que está com um problema esporádico, mas nós tratamos a alma. Nós somos chamados para transformar o caráter de pessoas. E não é quando nós falamos apenas no aspecto geográfico, mas sim no aspecto moral. Sim no estilo de vida. Porque o que tem que ser tratado é o egoísta. É o egoísmo que tem que ser tratado. O que é egoísmo? Eu quero me sentir bem agora. Tanto aquele jovem ou aquela mulher que liga um momento de pornografia para assistir, ele quer se sentir bem naquela hora, quanto aquele homem que liga um isqueiro para poder dar uma baforada em uma pedra de crack, quanto aquela pessoa que quer ficar sozinha, solitária no seu sofá. Todos os três estão vivendo egoísmo quando não está vivendo para Deus. Porém, algumas coisas são mais aceitáveis para a sociedade, outras não. Porque o solitário busca os seus próprios interesses. Tem pessoas que o egoísmo dela é estar isolada no quarto, sem ninguém mexer com ela, sem ninguém atrapalhar o que ela está pensando ou a série dela. Ela está tão longe de Cristo quanto aquele que está jogado na sarjeta, na porta de um bar ou na Cracolândia. Porque não é sobre melhorar uma pessoa para a sociedade, mas é sobre Jesus habitar dentro dela. Mas é sobre ela ter um relacionamento de verdade, é sobre você não ter uma depressão.
É sobre você não viver um personagem para poder agradar pessoas. Não é sobre você fazer piadas o tempo todo ou andar de cara fechada o tempo todo, mas é sobre você saber a tua utilidade. É sobre você saber a sua função na terra. É sobre você estar preenchido no lugar onde você está. Jesus, ele chama nós para um campo, para uma fase muito maior do que aquilo que nós pensamos, ou do que aquilo que nós gostamos ou não gostamos. Só que diluíram tanto o evangelho de Jesus, que se tornou uma água tão idiota, que se fosse um veneno não mataria ninguém. Mas o evangelho, ele veio para transformar a vida. Mas vieram reencapando ele, vieram agregando ele, como as pessoas podem aceitar para continuar indo ao templo. Como as pessoas podem aceitar como o que não deve ser pregado no evangelho, o que não deve ser pregado na igreja. O que deve ser falado para poder agradar melhor as pessoas. É sobre isso que os homens estão preocupados. Eles estão preocupados com as grandes catedrais, como eles vão fazer para poder arrecadar mais, como eles vão fazer para poder atrair mais pessoas, qual é o tipo de ambiente que as pessoas mais gostam. Como nós podemos investir nisso? Enquanto isso, as almas das pessoas estão indo direto para o inferno. Tiraram a cruz de Jesus do púlpito e colocaram apenas um estilo de vida, um coach para você ser o melhor funcionário, para você ser o melhor pai, para você ser uma melhor mãe. Mas enquanto a obra e a missão de Jesus, mas enquanto os poderes vindouros, é sobre isso que eu quero falar para vocês. E sempre vou estar falando. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, a qual escreveu Moisés, capítulo de número 12, verso de número 11. Aleluias. Tu és adorado, Senhor. Tu és perfeito, Tu és amável, Senhor. E nós nos reunimos aqui, Pai amado, é porque nós queremos, Pai amado, ser levado para o próximo nível, Pai. Que todo o reino das trevas seja neutralizado, paralisado, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, entrar em uma esfera de ousadia, uma esfera de autoridade, Pai. Que nós não venhamos negar, Senhor, o nosso chamado. Que nós não venhamos achar que o Senhor nos errou quando o Senhor nos escolheu, Pai. Mas que o Senhor venha restaurar nossas forças, nossas energias, as nossas alegrias, ó Pai. No nome de Jesus, amém. O Senhor, Ele vai restaurar pessoas aqui nessa noite. O Senhor, Ele vai restaurar pessoas aqui nessa noite. E não é porque você merece, é porque Ele tem urgência. Não é porque você merece, não é por causa de mim, não é por causa de você, é por causa do reino. O problema é que você se preocupa demais com você, como se você fosse o centro do universo, porque um dia pregadores falou que você que era o importante, e é Jesus o importante. Eu não sou melhor do que ninguém aqui dentro, e também não sou pior do que ninguém aqui dentro. Nós somos todos necessitados de Jesus. Você é igual a mim, eu sou igual a você, entenda isso. A única diferença que tem entre eu e você aqui é a responsabilidade. Que de acordo com a medida que você vai entrando e você vai conhecendo o que Jesus ele tem para poder oferecer para você, você vai aumentando o nível de responsabilidade. Jesus ele não vai ter um relacionamento com você, liberar poder com você com mais autoridade para você apenas achar que você é melhor do que alguém, ou para você achar que você tem mais capacidade ou você tem algo para poder falar. Não, ele libera, tudo que Deus libera, Ele libera com peso de responsabilidade. Amém? Êxodo 12, verso 11, diz assim: ao comer, estai prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comerás às pressas, e o Pessah de Yahvé, a Páscoa do Senhor. Fala comigo. Cinto atado, sandália nos pés, cajado na mão. Estou pronto para partir. Pode colocar sua Bíblia no seu assento. Vamos lá.
Aleluias. Glória a Deus. Eu já orei por vocês, então agora orem por mim, fazendo favor. Direciona a sua mão aqui. Obrigado, Senhor. Que a tua medida, Pai amado, aqui seja para transbordar e revigorar os nossos corações, Senhor. Fica à vontade, Senhor, para o Senhor falar o que bem quiser e o que bem entender que nós estamos necessitados, ó Pai. Que seja uma medida de amor, Senhor. Seja uma medida, Pai amado, a qual nós possamos avançar, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Andar com Jesus não é sobre motivação. Porque motivação não é sobre você ser motivado, não é sobre você ter uma palavra para você estar motivado a servir. Mas é sobre você decidir. Porque viver com Jesus não é sobre você todos os dias acordar falando em línguas estranhas, dando salto na cama, dando charabacanta e dizendo Deus é bom, Deus... Não, mas é uma decisão. A decisão de você dobrar os seus joelhos mesmo sem vontade. A decisão de você ler a Bíblia mesmo sem vontade. A decisão de você orar por pessoas. A decisão de você preparar a alma, preparar o seu corpo, preparar, o espírito está sempre preparado. Mas você está em conformidade para com o que o espírito ele está a fim de fazer em você. A carne é fraca, mas o espírito ele está sempre pronto. O problema é aquela briga. Por isso que a Bíblia diz sim, sim, não, não. Por quê? Porque existe o seu sim do espírito e o sim da carne. Às vezes o espírito está dizendo sim, mas a sua carne está dizendo não. E há este grande conflito. Tem dia que você acorda e você quer ganhar o mundo para Jesus. Tem dia que você acorda e você quer orar, você quer ler a Bíblia, quer colocar louvores, você quer apenas estar aos pés de Jesus, você quer chorar, você quer orar por todo mundo, você quer falar, Deus, obrigado por o Senhor ter me salvado. É isso mesmo, vamos lá. Tem dia que você acorda, raios. Você vai tentar colocar um louvor, você não quer ouvir louvor. Você vai tentar orar, não vem uma palavra na sua boca. E é nesses dias que você mais precisa. Porque quer dizer, quando isso acontece, que você foi atacado durante a madrugada pelo reino das trevas. Ou no seu sono, ou no seu próprio físico. Talvez demônios visitaram você ali à noite. E profetizaram sobre o seu corpo, profetizaram sobre a sua mente, fazendo com que você se sentisse naquele dia como um qualquer, fazendo com que você se sentisse naquele dia como uma pessoa que precisasse de algo exterior para você se sentir vivo, falando sobre os prazeres visíveis, os prazeres físicos e necessários que os outros estão conseguindo e você não. Falando sobre a sua fase naquela empresa que não há possibilidade de você ser reconhecido porque tem pessoas mais preparadas, capacitadas e que o chefe gosta mais do que de você. Tem dia que você acorda e se você pudesse se esconder debaixo do colchão, você se esconderia. Porque você não queria sair para ter que deparar com as faces de algumas pessoas, para ter que olhar no fundo dos olhos de algumas pessoas, dar resposta que você não está a fim de dar aquela resposta. E tudo que você queria naquele dia era ficar preso dentro de um quarto. Você está assim? Satanás te visitou. Satanás te visitou. E é nesse dia que você tem que dobrar os seus joelhos, independente daquilo que você está sentindo. Porque não é sobre você estar entusiasmado, não é sobre você estar animado, mas é sobre a sua obediência, é sobre a sua renúncia. Nesse dia você tem que dobrar o seu joelho. Quantas vezes eu dobro o meu joelho e demoro mais de 10 ou 15 minutos sem conseguir falar uma palavra? Mas é exatamente naquele dia que o Espírito ele vem me visitar. É quando as probabilidades não estão nos favorecendo. É quando a carne está gritando pela terra. É quando a carne está gritando pelos seus próprios desejos. Os desejos de quê? De viver a sua própria vida e viver um pouquinho separado da missão de Jesus.
Você precisa entender que você é humano, cheio de vontades e desejos, porém ele é seguido pelas suas decisões. A Bíblia diz que Jesus ele foi tentado em todas as coisas. Na hora que foi apresentado para ele o cálice da ira de Deus, ele falou: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque naquele momento eu imagino a vontade de Jesus dizendo assim: olha, sabe de uma, vai se ferrar todo mundo, eu vou pegar esse governo, vou criar uma revolução. Judas já deu para mim qual vai ser as características políticas, e nós vamos libertar agora Jerusalém de Roma, e agora nós vamos votar ser um governo imperial. Eu não vou sofrer na mão de Caifás, eu não vou sofrer na mão de Pilatos, eu não vou sofrer por causa de um Barrabás. A carne grita, a carne tem vontades, mas Jesus ele estava sujeito à vontade de Deus. Pai, que todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Você tem coragem de falar para Jesus hoje? Você tem coragem de dizer isso para Jesus hoje? Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você sabe que não, porque foi isso que te afastou dos pés de Jesus. Foi o que Jesus pediu, que você sentiu difícil demais, ao ponto de você falar: eu prefiro me afastar. Eu prefiro me afastar do que perdoar uma pessoa que eu não errei com ela. Eu preciso me afastar do que me contaminar com algo que eu acho que não faz bem para a minha saúde mental, para a minha saúde emocional. E Deus estava pedindo: suporta mais um pouco, espera mais um pouco, eis que eu te honrarei, eis que estarei contigo, eis que eu cuidarei de você. E você falou: prefiro fazer a minha vontade. Eu prefiro viver os meus sonhos, os meus projetos. Eu prefiro viver a vida que todo jovem merece, a vida que toda mulher merece, a vida que todo homem merece. Afinal, eu não vejo que aquele lugar, eu não vejo que o Senhor merece os meus esforços. Vai ser dura de novo, Senhor? Não, né? Libera o manazinho mais comestível hoje. A gente vê um povo escravizado no Egito. E a Bíblia fala que alguém orava para que aquele tempo se passasse. Alguns vão dizer que foram durante 270 anos de escravidão. Outros vão falar que é 430, mas existe uma explicação porque fala 430 anos de escravidão no Egito. Mas vamos lá, nesses 200 e poucos anos de escravidão, a gente vê que uma geração, ela nasceu, se criou, ficou adulto, o ciclo se encerrou, faleceu. A outra geração já estava em crescimento, chegou à velhice, o ciclo terminou, faleceu, e nós olhamos aí, não sei, 2, 3 gerações aproximadamente. Ou seja, aquele povo que conhecia, que ouvia falar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, agora tinha morrido, e agora aqueles homens estavam seguindo os costumes egípcios, mesmo no meio da escravidão. Agora ele tinha se encontrado com outros escravos, tinha montado a sua família, e agora eles não estavam mais tão dispostos a andar com Jesus. Afinal, na mente de alguns, Deus abandonou eles e deixou eles escravos no Egito. Afinal, na mente de alguns, eles tinham motivo suficiente para estar rebelde contra Deus, porque o avô dele morreu como escravo, o pai dele morreu como escravo. Uma vida de prisão. Tudo que tinha era apenas uma promessa que um dia eles herdariam uma terra que manava leite e mel. Tudo que eles tinham apenas uma promessa, mas sem esperança alguma. Mas agora levanta-se um homem chamado Moisés. Esse homem ele era diferente. Esse homem ele tinha um passado sombrio, ele já tinha matado alguém, ele era um homicida. Mas ele tinha um amor nos olhos. A âncora que segurava Moisés eram as pessoas, ele queria ver o bem das pessoas. Era o que travava ele em muitas coisas. Foi o que deixou com que o coração dele se contaminasse ao ponto dele não conseguir entrar na terra prometida, porque as pessoas encheram tanto a paciência dele, que ele quis transferir naquele momento o ódio, a raiva para Jesus, ferindo aquela pedra que tinha grande simbologia de Jesus. Fala com uma pessoa que está no lado aí, é didático. Fala assim com ela: ei, não deixa as pessoas roubar o seu relacionamento com Jesus.
Diga não a pessoas, mas não diga não a Deus. Diga não a pessoas, mas não diga não a Jesus. Perca a amizade, mas não perca Jesus. Entenda, é necessário. É preciso. Porque no dia da grande angústia, a amizade ela não vai conseguir preencher aquilo que só Jesus e Deus pode preencher. Pessoas não podem preencher aquilo que só Jesus pode fazer, aquilo que só Jesus pode curar, aquilo que só Jesus ele pode manifestar. Amém? E quando nós entendemos isso, daí por diante, nós podemos dar a devida resposta a Deus. Nós podemos dar a devida resposta a Jesus. Quando nós entendemos que o ministério, que Jesus é mais importante do que qualquer pessoa, do que qualquer coisa. Moisés ele é levantado, para nós resumirmos a história. Moisés ele é levantado e agora Deus começa a falar com Moisés. Moisés, eu quero que todo esse povo pare de comer fermento e coma o pão sem levedar durante 7 dias. Porque vai ser um tempo de purificação. O pão não pode levedar porque significa que eu tenho urgência. Significa que eu tenho pressa de tirar esse povo do Egito, porque eu já estou pronto para poder levar todos vocês para a terra que eu prometi. E agora é dito, e Deus ele fala bem assim, olha, aquele que comer fermento, ele será exterminado de Israel. Eu o matarei, porque eu preciso de pureza, eu preciso de renúncia. Quando ele fala para não comer fermento, ele está falando sobre renúncia. Por quê? Porque agora aquele povo estava com os costumes egípcios. Agora aquele povo já estava com deuses de estimação. Agora aquele povo já não estava apenas orando para o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas eles também estavam orando para outros deuses. E Deus é um Deus ciumento. Deus tem ciúme de você. Ele te fez, Ele te formou, Ele te ama demais. Ele tem um zelo, Ele tem um cuidado por você. Quando Ele vê aquele povo se esfriando de tal maneira, quando Ele vê aquele povo se perdendo de tal maneira, Ele diz, agora chegou a hora do meu resgate. Como está a igreja brasileira? Altamente fria. Como está a igreja brasileira? Altamente desviada. Como está a igreja brasileira? Sem amor, sem zelo, cansada delas mesmas. Estamos caminhando para uma época altamente depressiva. Você quer algo? Você quer uma profissão para poder te dar dinheiro daqui a uns anos? Faça psicologia, porque o povo está rebelde contra Deus e eles vão cair em uma depressão muito firme, muito forte. Faça farmácia para você poder receitar Rivotril, Diazepam, Ropinol. Porque o povo está rebelde, o povo está indo contra Deus. E se você continuar com seu coração endurecido, você vai entrar nas estatísticas nos próximos dias. Está começando a dar crise de pânico, crise de ansiedade. Pessoas estão, da onde vem o câncer, da onde vem essas doenças? Vem tudo daqui, pessoas com a mente cheia de preocupação, cheia de medo de não conquistar sonhos que não precisam para poder viver e ser feliz. Então, antes que isso aconteça, se jogue aos pés de Jesus, que Ele pode curar a tua alma. Porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o psicólogo dos psicólogos, Ele é o principal, Ele que você pode abrir a sua boca e falar sobre as suas dores. Eu não falo apenas de você abrir a sua boca para alguém que não vai te responder, porque na medida que você tem relacionamento, Ele começa a falar frente a frente com você, Ele começa a falar o seu coração, Ele vai preenchendo a sua alma. Seu problema não é seu esposo, seu problema não é a sua esposa, seu problema não é os seus filhos, seu problema não é os seus pais, seu problema não é o seu chefe, seu problema não é os seus parentes, seu problema é que você está em rebeldia contra Jesus e as coisas não vão ficar boas, não vão ficar legais. Quando você parou de servir Jesus, parecia até que estava tudo bem, você não precisava disso. Como eu fiquei preso tanto tempo naquele lugar? Claro, era época de eleição, Satanás estava dizendo, venha meu filho, venha meu querido, vamos curtir, vamos bailar. Mas chega aquele grande dia que você se torna escravo. Eu gosto daquele filme Deus Não Está Morto, que tem uma mulher que tem Alzheimer, e ela fala para o filho bem assim, o pecado é como uma prisão de portas abertas. A pessoa entra e sai quando quer, mas vai chegar um dia que ela vai entrar, e quando ela voltar, a porta vai estar fechada, vai ser tarde demais, ela já está escrava.
Você é senhor das suas escolhas, mas escravo da consequência. Você foi feito para ser livre. Você foi feito para ser livre. Você foi feito para ser livre, cheio de vigor, cheio de alegria. Não pode ser o aumento, o aumento salarial, ou uma transferência de fábrica que vai tirar, roubar a sua paz. Não pode. A sua vida não pode estar escravizado a isso. Não é sobre isso. Não é sobre quando você irá se aposentar e qual será o teto salarial. É sobre a sua alma. É sobre o seu espírito. É sobre isso. É sobre isso. É sobre a sua família. Está perecendo, morrendo, caminhando a braços largos para o inferno. E está cheio de culpados. É culpa do fulano, é culpa do ciclano. Se não tivesse feito isso, aquilo. Não, é você e Jesus. É você e Jesus. É sobre o seu compromisso. É sobre você puxar para si. Eu não preciso que fulano de tal esteja de pé para que Jesus fale comigo. Eu não preciso de fulano de tal como muleta. Ele está acessível a você. Ele está acessível a você. Só depende de você, meu irmão. Só depende de você, minha irmã. Está falando sobre renúncia. Está falando sobre abrir mão. Deus vai lá e explica a Moisés. Diz: Moisés, faz o seguinte. No 10º dia desse mês, você escolherá um carneiro. E você observará ele durante 4 dias. No 4º dia você matará ele. Mas tem que ser um carneiro perfeito, sem marca, sem doença. Por isso que você vai ficar 4 dias observando ele. E você vai chamar para aquela família. Se a família não for grande o suficiente, você vai chamar os vizinhos ali próximo. E para que os vizinhos, também hebreus, possam comer juntamente com vocês. No 14º dia você comerá ele. No 14º dia você matará ele. E você vai fazer o seguinte: o sangue dele você colocará em um recipiente e você manchará os umbrais da porta. Por quê? Porque aquele povo já estava com costumes egípcios. E naquela época no Egito, eles acreditavam que tinha deuses que traziam sorte. Então o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que escrever nos umbrais. Eles tinham que escrever nos portais, nas portas, nas fachadas da porta. Eles escreviam orações em egípcio. Então aquele povo de Israel agora tinham colocado nas portas dele dizeres para poder atrair os deuses egípcios. Então Jesus estava dizendo bem assim: olha, o meu sangue purifica todo o pecado. Então passe o meu sangue pela porta. E sabe como era? Em cima e nas 2 extremidades fazia qual símbolo? Da cruz, representando um dia um Jesus que viria. Por que o cordeiro tinha que ser perfeito, sem doença? Porque representava o Jesus que um dia estava vindo. Tem alguém aqui comigo? Tudo que a Bíblia fala no Velho Testamento está apontando para Jesus. Tudo que a Bíblia fala no Velho Testamento está apontando para Jesus no Novo. Tudo. E Deus fala bem assim: porque à noite eu virei e matarei todos os primogênitos dos egípcios, tanto os filhos quanto os animais. No dia do grande juízo, ele virá, e quem não recebeu o sangue de Jesus estará eternamente separado de Deus. Porque só é o sangue de Jesus que purifica e nos sara e nos cura de todos os pecados. É só se nós tivermos esse sangue dentro do nosso coração. É só se nós tivermos marcado o nosso corpo por esse sangue. É só se nós aceitamos essa aliança de viver com Ele. É justamente sobre isso. E assim Deus fez. Ele passou naquele dia, houve uma grande mortandade. Até o dia que ele tirou aquele povo do Egito, ele falou: olha, eu quero que vocês continuem esse costume, todo ano, eu quero que vocês façam essa festa de Páscoa. E alguns anos depois, nasce um menino em Belém, chamado Jesus. Jesus de Nazaré. Yahvé,
o grande eu sou, correndo pelas ruas da Palestina, caindo, sujando-se de terra, de areia, de poeira. Até os 12 anos nós ouvimos relato de Jesus. Dos 12 até os 30 nós ouvimos o anonimato total de Jesus. Quando chega aos 30 anos ele vai até um lugar chamado Jordão. E quando ele chega naquele Jordão, tinha um homem muito famoso chamado João Batista, que ali ele estava batizando pessoas. Quando de repente ele vê chegando ele diz: aí vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí vem o Cordeiro, aí vem a nossa Páscoa. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce sobre Jesus como uma pomba. E ele brada dos céus: este é meu filho amado, a qual eu me alegro. Aí está o símbolo de justiça. Aí está a remissão do pecado de vocês. Aí está aquele que irá salvar vocês de vocês mesmos. Esse é aquele que vai salvar vocês de todo o reino das trevas. Agora Jesus ele é levado para o deserto. Ele vence todas as tentações em todos os aspectos ali contra Satanás. Ter, ser e sentir. Ter poder, ser como Deus, sentir-se bem agora. Ele venceu ali, dali ele é levado para Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, ele prega uma mensagem, a mensagem de semana passada, Isaías. Ele abre, ele diz que o Espírito de Deus me ungiu para poder pregar as nações, para poder pregar, para poder quebrar as cadeias, para poder curar os cegos, curar os coxos e pregar justiça. Naquele momento ele começa a pregar, só que a mensagem vem dura demais, e aquele povo rejeita Jesus e expulsa Jesus de Nazaré. Eles expulsam Jesus de Nazaré, porque a mensagem é dura o suficiente. A mensagem é uma mensagem de renúncia, a mensagem é uma mensagem sobre cruz. Eles rejeitam Jesus. Antigamente expulsavam, hoje em dia eles apenas se abnegam a congregar. Amém? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tem alguém aqui? Como está o seu relacionamento com Jesus? Você tem expulsado ele da sua vida? Você tem rejeitado os lugares que ele tem mandado você ir? Me diz como é que você está diante de Jesus. Jesus ele é expulso de Nazaré. Só que ele vem pelo lado norte. Ele vem pela Judéia. Ele vem por Cafarnaum, fazendo milagres em cima de milagres. Ele vai buscar os 12 discípulos. Cada um ele vai buscar com toda a paciência. Cada um ele vai buscar com todo o amor. Cada um ele vai buscar cada requisito que ele pega em Pedro, Tiago, João, em todos aqueles. Assim como um dia ele foi atrás de você. Assim como um dia ele foi atrás de você. Porque ele diz no capítulo 15 de João: não foi vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. Não foi você que disse eu quero ser crente. Não foi você que disse eu quero ser cristão. Não, foi ele que derramou uma gotinha de amor em você. E você ficou completamente apaixonado, entendendo que ele era a única saída, entendendo que ele é a única porta, entendendo que só ele pode mudar, só ele pode transformar, só ele pode curar. Ele é o rei, ele é o Senhor. Só ele. Como ele buscou os 12 discípulos, ele também te buscou um dia. Ele também está à sua busca. Se você ainda não se encontrou com ele, agora ele pega os 12 discípulos e ele sai para poder pregar. Começa em Canaã da Galileia. Ele entra em um casamento e ele faz um milagre, a multiplicação de águas, transformando água em vinho. Perdão, a multiplicação também, porque é 90 metratas de água. E aquele cara traz o melhor vinho. E no outro dia ouvem falar sobre um tal de Jesus, Jesus da Galileia. Agora ele tem pessoas diferentes andando com ele. Ele consegue pregar tanto ao grego quanto ao romano. Ele consegue pregar para pessoas distintas, pessoas diferentes, prostitutas, pessoas que eram golpistas, estelionatários. E aí ele começa a pregar para todos aqueles que querem ser salvos, para todos aqueles que ficam encantados com aquela pregação, todos aqueles que ficam apaixonados pelos milagres dele. Ele sai andando e sai aumentando aquele público, aumentando aquelas pessoas.
Eles agora falam: precisamos parar um tal de Jesus. Jesus é quem? Jesus ele é a curva de rio. Jesus ele é uma escória. Jesus ele é uma vergonha. Ele anda com pessoas que marginalizadas, pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Então a partir de agora, quem andar com esse tal de Jesus, ele não pode mais participar dos nossos cultos nas sinagogas. Eles não podem participar dos nossos cultos no templo. Ele agora vai ser um rejeitado. E eles chamavam sempre pessoas para poder perseguir Jesus, pessoas peritas no assunto, mestres, pessoas que sabiam perguntar. Montam armadilhas para Jesus. Uma dessas armadilhas pergunta para Jesus qual é o melhor mandamento. Quando eles perguntam assim, mestre, na verdade eles estão zombando. Eles falam mestre com um tom de zombaria. E Jesus responde: como assim vocês sendo mestre? Jesus manda na mesma moeda para eles. Como assim vocês também sendo mestre não sabem qual é o melhor mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como assim vocês não entendem isso? E cada vez mais o evangelho ele vai aumentando. Cada vez mais aquelas pessoas vão seguindo Jesus. Cerca de 15 mil pessoas seguem ele naquele tempo que ele faz aquele milagre da multiplicação de pães. É um absurdo. Como assim um homem tão simples, um homem, ele deve ser um encantador de serpente. Quem é esse cara? E aqueles que iam perseguir, de repente quando chegavam lá, via a mensagem dele, ficavam apaixonados por aquilo que ele falava, mas de repente Jesus falava sobre renúncia. De repente Jesus falava sobre pegar a sua cruz e seguir ele. De repente Jesus falava sobre abandonar tudo que tinha. Eles: não posso. Isso aí é demais. Isso aí eu não quero. Eu preciso viver a minha vida. E aquele povo começava a se dispersar. E tem um momento que Jesus vê que aquilo está muito sério. E Jesus ele traz uma pregação tão dura. Jesus ele traz uma pregação tão forte. E ele imagina todos aqueles abandonando e fica apenas 12 com ele ali. E ele pergunta: vocês também não irão? E um deles responde: como, para onde nós iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Se só tu podes fazer alguma coisa por nós. Se só tu estará conosco no momento que nós mais precisaremos. Só que Jesus continua crescendo e agora começa a se juntar os saduceus juntamente com os outros grupos e falam: nós precisamos matá-lo, porque se nós matarmos ele, certamente todo esse povo irá se dispersar. E agora eles começam a tramar a morte de Jesus. Eles começam agora a tramar o fim do ministério de Jesus. Só que eles não sabiam que estavam apenas cumprindo a profecia. Eles não sabiam que estavam apenas cumprindo a profecia de um Jesus que salvaria, de um Jesus que libertaria, de um Jesus que curaria todas aquelas pessoas, que exterminaria com o pecado. E de repente Jesus se encontra totalmente abandonado. Todos aqueles se dissiparam. Todos aqueles, até o mais íntimo, chamado Pedro, começa a negá-lo 3 vezes só em uma noite. Mesmo assim fica tentando seguir de longe. Mas no exato momento, no momento mais necessário, no momento mais preciso, eles abandonam. Toma cuidado para você não estar seguindo os passos de Pedro no tempo e na geração que nós estamos vivendo. No momento que Jesus está mais precisando de você, para você conseguir tocar nessa nação. A nação que está entrando em depressão, a nação que está em rebeldia, é o momento que você está o abandonando, porque você não está concordando com ele na fase da sua vida que você está vivendo, na fase de conquistas ou na fase de renúncia, não sei qual fase você está vivendo. Cuidado para no momento que Jesus mais precisa, você não está tentando ajudar ele da sua maneira e do seu jeito, como Pedro tentou ajudar. Pedro tentou ajudar matando Malco, mas não era a maneira que Jesus precisava para aquele tempo. Aquele momento era um momento de renúncia. Aquele momento era um momento de entregar a vida. Não era um momento de tentar salvá-la. Era um momento de abrir mão da espada. Era um momento de abrir mão das suas vontades, dos seus sonhos, seus projetos, e deixar apenas a profecia acontecer. Mataram Jesus, crucificaram. Falou: agora acabou. Não, estava apenas começando. Selaram aquele túmulo, arrolaram a pedra. Roma selou o túmulo. Se selou, agora já era. Acabou. Aquele povo todo se dissipa. Aquele povo todo vai seguir a sua própria vida. 2 discípulos indo
a caminho de Emaús, começam a conversar na estrada. Ele era tão legal, ele era tão top, ele pregava, ele falava, ele tinha amor nos olhos, mas não era ele. Ele morreu, acabou tudo. Aquele vexame, aquela vergonha, colocaram ele nu na cruz. Jesus estava nu na cruz, não tinha aquela toalhinha que tem nos filmes. Ele estava nu, por isso que fala a vergonha da cruz. Por quê? Porque era circuncidado, ele era judeu, ele estava ali sendo crucificado, como ladrão, como malfeitor. Então a vergonha da cruz, de repente o homem começa a acompanhar aqueles dois homens e começa a falar: o que é que vocês estão falando? Aí eles falam: como tu não pode saber o que aconteceu no final de semana em Jerusalém? Mataram o tal de Jesus. Acabou tudo, acabou as esperanças. Nós tínhamos abandonado tudo, estávamos seguindo, nós éramos um dos discípulos dele. Aí de repente Jesus começa a pregar para ele. Jesus começa a pregar lá de Moisés até o Novo Testamento. Ele começa a falar sobre todas as coisas. Ele começa a falar até que chega o momento daqueles dois caras apaixonados pelas palavras de Jesus. Jesus ressurreto, já tinha passado 3 dias. Quando eles observam assim, o sol já estava se pondo. É se pondo, né? Não desce. Alguma. Falou: ei, fica aqui em casa comigo. Passa a noite com a gente. Já está escuro. Aí Jesus entra na casa deles. Aí quando está ali naquele momento de ceia, naquele momento a Bíblia diz que no partir do pão, eles observaram e falou: só tem um que parte o pão assim. Só tem um que fala essas palavras. Só tem um que tem esse olhar, esse amor. Um olhou para o outro. Quando olhou novamente, ele já não estava mais lá. E eles começaram a glorificar. Eles começaram a reanimar. Eles levantaram naquele ambiente e falaram: Jesus está vivo. Ele ressuscitou. A profecia se cumpriu. A profecia se cumpriu. Os dois levantam e falam: vamos retornar para Jerusalém. Vamos falar que Jesus está vivo. E ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou e ele passou lá em casa. Agora aquele povo começa a falar novamente sobre Jesus. Jesus tem mais alguns encontros com ele. Jesus fala, depois Jesus se encontra novamente com ele e diz: ei, vai chegar o dia de Pentecostes. Vai chegar o dia onde que eu soprarei o meu espírito sobre toda a carne. Vai chegar o dia que vocês vão ter acessibilidade ao mesmo poder que eu tenho quando eu estava entre vocês. Vai chegar o dia que vocês vão falar e pessoas vão se render, porque as palavras penetrarão ao coração delas, elas não resistirão. Vai chegar o dia que você colocará a mão e pessoas serão curadas, transformadas. Vai chegar o dia que você tocará em uma pessoa e a alma dela será transformada. 40 dias de oração, 40 dias de busca, até o dia que eles estão ali, um do lado do outro, orando, e de repente começa a entrar um vento dentro daquele templo, até que chega o grande poder. E de repente aqueles que eram indoutos, aqueles que não tinham conhecimento, eles começam a levantar com grande poder, com a grande alegria dentro deles. Eles começam a pregar. E Pedro é um daqueles que mais de 3.000 começa a pregar, um pescador, e mais de 3.000 pessoas começam a se converter a esse cristianismo. Começa a falar sobre esse amor, sobre Jesus. E a gente vê depois Paulo se convertendo, Timóteo se convertendo, e nós observamos que esse evangelho está até aqui hoje. Tudo começou com Jesus e tudo vai terminar em Jesus. E você precisa só tomar uma decisão no seu coração. O que você irá fazer com esse Jesus? O que você irá fazer com isso que você tem ouvido? Se coloque de pé, eu quero orar com você.